Eu tenho aqui comigo o S25 Ultra e o S23 Ultra. E uma pergunta que muitas pessoas se fazem sobre esses dois dispositivos é: o que eles têm de diferente? Em que eles são iguais? Será que vale a pena fazer o upgrade do S23 Ultra para o S25 Ultra? Ou será que eu devo continuar no mesmo e ficar com o meu queridinho S23 Ultra? É isso que eu vou te responder nesse vídeo ao colocar frente a frente esses dois monstros. Então, solta a vinheta! E aí, se você não me conhece, eu sou o Rodrigo e você está aqui no canal Digão Tech, seja muito bem-vindo. Vamos colocar então aqui frente a frente S23 Ultra e S25 Ultra. Vamos começar falando aqui do design desses dois aparelhos, desses dois dispositivos. Do lado de cá eu tenho o S25 Ultra, um design mais novo da parte da Samsung, contra o S23 Ultra, que é um design que a Samsung decidiu abandonar. O S23 Ultra, conforme nós podemos ver aqui, ele tem esse design bem quadradão, as suas laterais elas são boleadas, são laterais arredondadas, mas os seus cantos eles são pontiagudos. Já o S25 Ultra, ele largou esse design de lado e ele passou a possuir os cantos então agora arredondados, mas a sua lateral, ela é uma lateral agora que ela é reta, ela é uma lateral plana. Aqui no S23 Ultra nós temos as laterais em alumínio e a tela ela é Gorilla Glass Victus 2. Já aqui no S25 Ultra nós temos a sua lateral em titânio e a sua tela possui Gorilla Armor 2, que é uma tela muito mais resistente do que essa tela do S23 Ultra. Falando um pouco aqui sobre as suas câmeras, a disposição das câmeras elas continuam basicamente as mesmas. O que muda agora é que nós temos um anel ao redor da câmera do S25 Ultra em relação ao S23 Ultra, o que faz parecer o sensor do S25 Ultra maior em tamanho do que o do S23 Ultra. Mas na verdade é só o anel mesmo. Falando agora um pouco das dimensões desses aparelhos, nós temos aqui o S25 Ultra com uma dimensão menor, conforme vocês podem ver aí, do que a dimensão do S23 Ultra. O S23 Ultra é maior no tamanho do que o S25 Ultra. No entanto, o que nós vemos no final das contas é que o S23 Ultra possui uma tela menor, de 6.8 polegadas, enquanto o S25 Ultra possui uma tela de 6.9 polegadas, embora ele possua um tamanho menor em relação ao S23 Ultra. E aí o resultado é que a pegada na mão, embora o S23 Ultra seja maior do que o S25 Ultra, eu sinto a pegada mais confortável aqui no S23 Ultra. E não é porque o S23 Ultra é menor, conforme eu já disse, não é isso. Na verdade, o S23 Ultra ele possui os cantos arredondados, e isso acaba facilitando um pouco mais na pegada. Por outro lado, essa quina aqui incomoda um pouquinho na hora de segurar o aparelho. Então, é bem parecido, mas o canto aí arredondado acaba dando uma sensação melhor de pegada aqui no S23 Ultra. Os dois dispositivos, tanto o S25 Ultra quanto o S23 Ultra, são à prova d'água, mas se tem um quesito em que o S25 Ultra ele arrebenta de verdade o S23 Ultra, então esse quesito é a tela anti-reflexo do S25 Ultra. Essa tela é sem dúvidas alguma sensacional. Se você for comparar o reflexo de uma para outra, realmente dá muita diferença. Mas aqui cabe só um lembrete: se você for fazer a sua compra e for decidir pelo anti-reflexo da tela, basta você pensar se você vai usar um protetor de tela, uma película ou não. Porque se você colocar uma película aqui no S25 Ultra, então a qualidade dessa tela ela vai toda por água abaixo, já que você vai perder aí o anti-reflexo que faz tanta diferença em relação ao S25 Ultra sobre o S23 Ultra. Falando agora da tela desses dois dispositivos, nós temos aqui no S23 Ultra uma tela de 6,8 polegadas Dynamic AMOLED com uma taxa de atualização de 1 até 120 Hz e um pico de brilho de até 1750 nits, o que é um pico de brilho considerável, razoável, e você, debaixo do sol, vai conseguir enxergar tudo o que você precisa aqui nessa tela. Por outro lado, aqui no S25 Ultra, nós temos uma tela um pouquinho maior, 6.9 polegadas. Uma tela também Dynamic AMOLED 2X, que também tem uma taxa de atualização
de 1 até 120 Hz, só que aqui nós temos um pico de brilho de 2.600 nits. Então, nesse quesito, o S25 Ultra acaba se saindo melhor do que o S23 Ultra. Se o que você deseja é um pico de brilho maior, porque você precisa de enxergar o que está na sua tela mesmo debaixo de forte sol, de forte luz, então, nesse caso, a recomendação vai aqui para o S25 Ultra. Nós temos aqui uma tela curva no S23 Ultra e uma tela plana no S25 Ultra. A tela curva do S23 Ultra acaba facilitando a pegada, você consegue segurar melhor, a pegada na mão acaba sendo melhor do que na do S25 Ultra. Só que essa tela curva, por outro lado, acaba cobrando um preço nesse aparelho, que é você achar um protetor decente, um protetor, uma proteção de tela, uma película que realmente funcione nesse aparelho. Mas para não te deixar na mão, é claro que eu consegui achar algumas opções de películas que funcionam muito bem aqui no seu S23 Ultra. Eu vou deixar aí nos cards passando um vídeo que eu mostro algumas opções de película que funcionam bastante aqui para o S23 Ultra e vou deixar também na descrição desse vídeo algumas opções. Já a tela do S25 Ultra, ela acaba sendo uma tela mais prática por ela ser plana. E se você quiser também indicação de protetor de tela de película para o seu S25 Ultra, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se eu já tiver subido esse vídeo, então ele vai ficar aqui nos cards para vocês darem uma olhada depois. E eu vou deixar também aí na descrição do vídeo, tá certo? E ainda falando da tela, nós temos também o sensor de digital de cada um que é na tela. E em ambos ele funciona perfeitamente bem. Agora, falando um pouco sobre a S Pen, então nesse quesito foi onde a Samsung trouxe o ponto de discórdia entre esses dois aparelhos e entre o S24 Ultra para o S25 Ultra também. Isso porque antes nós tínhamos o recurso de ações suspensas aqui no S23 Ultra, então bastava você apertar aqui o botão da canetinha e então você conseguia abrir a sua câmera e fazer então gestos, tirar fotos e coisas desse tipo. Esse recurso a Samsung ela retirou do S25 Ultra. No entanto, se você tiver um smartwatch como esse, basta você, por exemplo, habilitar as configurações e se você fizer esse gesto, você vai conseguir acionar a sua câmera e daqui você consegue, eu vou mudar aqui a visualização, e daqui você consegue então bater fotos dela. Então, se você tiver um Galaxy Watch, você tem aí como contornar essa situação sem precisar aí desses recursos da S Pen. Agora, falando de hardware, aqui nós temos muita coisa parecida, mas temos algumas coisas também muito melhores aqui no Galaxy S25 Ultra em relação ao Galaxy S23 Ultra. Os dois dispositivos vão de 256 GB de armazenamento até 1 TB de armazenamento. Os dois também têm 12 GB de memória RAM. Só que na hora do desempenho bruto, o Snapdragon Elite de 3 nanômetros presente no S25 Ultra, ele sai muito melhor do que o Snapdragon 8 Gen 2 de 4 nanômetros do S23 Ultra. Não é que o Snapdragon 8 Gen 2 do S23 Ultra ele seja ruim, não é esse o caso. Na verdade, a questão é que o Snapdragon 8 Elite, ele é muito superior, muito melhor. Só para você ter uma ideia, no Antutu, a pontuação do S23 Ultra com o Snapdragon 8 Gen 2 foi de 1.452.391 pontos. E a pontuação do S25 Ultra com o Snapdragon 8 Elite foi de 3.050.000, ou seja, a pontuação do S25 Ultra foi mais que o dobro do S23 Ultra. Agora, na prática, no dia a dia, isso realmente faz a diferença? Se liga nesse teste de velocidade que eu fiz e que está aí nos cards para vocês poderem assistir. Agora, falando sobre a atualização, a Samsung prometeu, quando lançou o S23 Ultra, 4 anos de atualização do sistema e mais 1 ano de atualização de segurança. Ou seja, você vai ter a atualização até 2027 e mais 1 ano depois de atualização de segurança. Já no caso do S25 Ultra, a Samsung prometeu 7 anos de atualização desse sistema. Então você vai ter bem mais tempo aí pela frente de atualização. Então se a sua escolha passa por atualização, vá de S25 Ultra. As câmeras do S23 Ultra e as câmeras do S25 Ultra, elas são excelentes. Mas a verdade é que as câmeras do S25 Ultra, ela tem números melhores em alguns quesitos do que as câmeras do S23 Ultra. Mas será que na prática isso vai fazer alguma diferença?
Confere aí algumas fotos e vídeos que eu fiz desses dois dispositivos para você poder tirar aí as suas próprias conclusões, tá bom? Aqui nessa primeira foto, nós temos uma foto ultra-wide de 50 megapixels aqui no S25 Ultra e uma foto ultra-wide de 12 megapixels aqui no Galaxy S23 Ultra. Repara que o tom de cor aqui do S25 Ultra, ele é um tom de cor que aos meus olhos é mais próximo daquilo que eu estava vendo lá no cenário. O S23 Ultra ele pareceu saturar um pouco mais. Além disso, um outro detalhe importante, você pode observar aqui nas nuvens. As nuvens aqui no S25 Ultra, elas parecem ter mais contraste do que no S23 Ultra. Na verdade, eu diria que as nuvens aqui, a expressão talvez correta seria que ela tinha mais volume, parece ter mais volume aqui do que aqui. Assim como eu estava vendo ali na hora. A próxima foto é uma foto com a câmera principal e o cenário é o mesmo cenário praticamente. O S23 Ultra, repara que ele acaba saturando novamente um pouco mais o cenário, enquanto o S25 Ultra ele consegue trazer um tom mais próximo daquilo que eu estava enxergando ali no momento. Ele conseguiu se manter mais próximo do tom original lá do ambiente. Aqui nós temos uma foto com um zoom de 2x, e aí aqui o cenário é bem parecido, as fotos elas são bem parecidas. O que acaba mudando é quando a gente dá um zoom nessa imagem. Eu vou dar um zoom aqui, por exemplo, aqui nesse pneu, eu acho que é um pneu aqui no fundo. Deixa eu dar o zoom aqui com vocês. Repara só o zoom com o S23 Ultra. Quando a gente estica a imagem, olha o resultado. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o S25 Ultra. Parece aos meus olhos aqui que tem uma leve vantagem, mas bem pequena mesmo, o S25 Ultra em relação ao S23 Ultra. Agora nós vamos aqui para a foto de 3 vezes do S25 Ultra. E aqui o S25 Ultra é quem acabou saturando mais do que deveria. Você pode perceber aqui pelas flores o que aconteceu. Mas no geral as duas imagens elas se equivalem, elas são bem parecidas. Agora aqui na próxima imagem, na foto de 5 vezes, nós aqui temos um diferencial para o S25 Ultra, porque o S25 Ultra ele tem um sensor óptico de 5 vezes, enquanto o S23 Ultra ele precisa esticar a imagem para poder conseguir alcançar os 5 vezes de zoom, o que acaba resultando em uma foto melhor no S25 Ultra do que no S23 Ultra, quando nós precisamos então de usar esse zoom aí de 5 vezes. Observa que na imagem do S23 Ultra, o tom das cores na imagem, elas ficam mais lavadas, enquanto no S25 Ultra, ela consegue preservar o tom da imagem de uma maneira mais assertiva. Bem, e no zoom aqui de 10 vezes? Bem, aqui o S23 Ultra ele tem um sensor óptico de 10 vezes, enquanto o S25 Ultra, ele precisa usar o sensor de 5x para poder conseguir gerar essa imagem. Só que o sensor do S25 Ultra de 5x, ele é um sensor de 50 megapixels e uma abertura de 3.4, enquanto o sensor de 10 vezes, de 10x do S23 Ultra, é um sensor de 10 megapixels com uma abertura menor, uma abertura de 4.9. Aí o resultado acaba sendo esse que vocês estão vendo aí. O S25 Ultra, ele consegue te entregar mais detalhes do que o S23 Ultra. É só você dar uma olhada, por exemplo, aqui, ó, nas folhas, as gotas na árvore. Se a gente der um zoom aqui, ó, atrás do animal, dá uma olhada aqui, ó, os detalhes que o S25 Ultra ele consegue te entregar. Por outro lado, quando você faz a mesma coisa aqui com o S23 Ultra, repara que se perde um pouco de detalhe, a imagem fica um pouco mais embaçada. Aqui você já tem uma confusão aí da imagem não tendo tantos detalhes assim. Enfim, na minha opinião, nesse cenário aqui, mesmo o S23 Ultra tendo um sensor óptico, o S25 Ultra me parece levar vantagem. Agora, quando nós precisamos de esticar as duas imagens e ir para 30 vezes de zoom, aqui eu acho que eu gostei mais da imagem aqui no S23 Ultra. Eu tive a impressão que o S25 Ultra ele precisou de esticar demais a imagem para poder conseguir entregar esse zoom de 30 vezes. Mas pode ser que você discorde de mim. Então, se você discordar, coloca aí nos comentários para eu poder saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando? Se no zoom de 30 vezes o S23 Ultra se saiu melhor ou se foi o S25 Ultra. Agora nós estamos aqui na Ultra Wide, só que com o modo noturno ativado. Bem, aqui eu gostei mais da imagem no S23 Ultra. Observa que aqui o céu no S25 Ultra ele ficou mais esbranquiçado, com tom lavado. As cores elas não ficaram legais, sabe?
Já no S23 Ultra, ele conseguiu trazer uma cor mais vívida. Basta você dar uma olhada aqui na vegetação, por exemplo, comparar a vegetação de um com o outro. Dá uma olhada aqui também na caixa d'água, como é que ela ficou. Agora, um detalhe que eu gostei mais no S25 Ultra do que no S23 Ultra está aqui na iluminação. Repara que a iluminação no S23 Ultra, eu não sei porque, o sensor dele gera esse efeito quando você vai para Ultra Wide. Já o S25 Ultra, ele não gera esse efeito. Ele acaba, nesse quesito, conseguindo se sair melhor. Já aqui, na foto com a lente principal do S25 Ultra de noite, então o S25 Ultra em relação ao S23 Ultra acabou se saindo melhor. Basta a gente dar um zoom aqui, por exemplo, nessa árvore aqui, ó, que você percebe a diferença, ó. Dá uma olhada nessa árvore aqui no S25 Ultra de noite com a lente principal e dá uma olhada nessa mesma árvore com o S23 Ultra de noite com a lente principal. Então, com a lente principal, de noite, o S25 Ultra acaba se saindo melhor. A próxima foto aqui, nós temos uma foto tirada com o sensor principal dos dois dispositivos, só que aqui, diferente do que parece, eu não ativei o modo retrato. O que eu fiz aqui foi aproximar bastante desse objeto, tanto com o S25 Ultra quanto com o S23 Ultra. E aí quando você se aproxima muito de um objeto e foca nele, o que o sensor faz é gerar um desfoque na parte de trás. E aí nesse cenário, o S23 Ultra fez um trabalho, na minha opinião, muito melhor do que o trabalho aqui do S25 Ultra. Dá uma olhada aqui na madeira dessa cerca e você repara que você perde o detalhe aqui de onde é que está começando e onde é que está terminando o desfoque. Por outro lado, você repara que o S23 Ultra fez isso muito bem. Além disso, o desfoque aqui do S23 Ultra ficou bem mais natural do que o desfoque aqui do S25 Ultra. Então, nesse cenário, pelo menos para essa foto aqui que eu tirei, o S23 Ultra trouxe um resultado, na minha opinião, muito melhor. E aqui, por fim, nós já temos uma foto bem parecida com os dois sensores, sensor principal. Dia claro, contraste entre vegetação e céu claro, os dois acabam tendo resultados bem parecidos. Difícil de ver aí uma diferença gritante entre os dois, tanto uma foto quanto a outra se saem muito bem. Bem, agora nós vamos ver na sequência duas gravações, uma de dia e outra de noite, com os dois dispositivos. Dá uma olhada aí, faz sua avaliação e deixa aí nos comentários o que você acha, qual dos dois dispositivos traz um resultado melhor, tanto na gravação com o sensor principal de dia, como também uma gravação com o sensor principal e ultra wide de noite. E aí, pessoal, o que vocês acharam da gravação do S23 Ultra e do S25 Ultra, tanto de dia quanto de noite? Conseguiu perceber a diferença entre esses dois dispositivos? Para você, qual foi que se saiu melhor na gravação de dia, bem como na gravação de noite? E na gravação da câmera Ultra Wide, você achou que a abertura maior no S25 Ultra fez diferença, assim como eu achei aqui? Coloca aí nos comentários para a gente poder ficar sabendo. Falando agora de conectividade, o S23 Ultra ele tem Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, enquanto o S25 Ultra ele tem Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Além disso, o S25 Ultra ele tem o SOS de emergência via satélite, o que possibilita que você contate os serviços de emergência com a mensagem de texto via satélite, quando você estiver fora da cobertura de celular ou de Wi-Fi. Os dois possuem NFC, USB 3.2, leitor de impressão digital e GPS.
Falando agora um pouco sobre a bateria desses dois dispositivos, os dois têm a mesma bateria, 5.000 mAh. Só que o gerenciamento de energia que o S25 Ultra faz com o Snapdragon 8 Elite, ele é muito melhor do que o gerenciamento de energia que o Snapdragon 8 Gen 2 faz aqui no S23 Ultra. Então, embora eles tenham o mesmo tamanho de bateria, no final das contas, o que acaba acontecendo é que o S25 Ultra acaba te entregando uma autonomia maior do que o S23 Ultra. Os dois vêm na caixa aqui no Brasil com um carregador de 25 watts de potência e os dois podem ser carregados com um carregador de até 45 watts, mas para isso você já sabe, né? Vai ter que comprar para poder usar. Agora, um outro detalhe que tem sido muito comentado pela Samsung desde o lançamento do S24 Ultra, e nesse lançamento não foi diferente. A Samsung passou boa parte do tempo do lançamento comentando foi os recursos de inteligência artificial que ela tem colocado em seus aparelhos. E agora eu vou mostrar para vocês algumas pequenas diferenças que existem entre esses dois dispositivos nesse quesito de inteligência artificial, mas que possivelmente algumas delas já vão deixar de existir assim que o S23 Ultra for atualizado para o One UI 7. Então, bora dar uma olhada aqui no Galaxy AI. E aqui nós temos então, os dois possuem o assistente de chamada, aqui nós temos o assistente de escrita, enquanto aqui nós temos a função de conversa, que é a tradução de conversa, compositor, estilo de gramática, que funcionam de maneira parecida. Os dois possuem o intérprete, assistente de notas inteligente, os dois também eles possuem esse mesmo recurso. O assistente de transcrição também, os dois possuem. Aqui nós temos o assistente de navegação e agora quando nós chegamos aqui nessa parte final, nós já percebemos aqui alguns recursos a mais que o S25 Ultra já tem em relação ao S23 Ultra. Os dois possuem foto inteligente e desenho inteligente. Aqui no S23 Ultra está como assistente de fotografia, só que o S25 Ultra possui a eliminação de ruído. Nós vamos postar aí um testezinho para vocês poderem ver como é que funciona essa eliminação de ruído no S25 Ultra. Aproveitar aqui agora que está chovendo para poder gravar esse vídeo para vocês, para a gente poder fazer o teste de remoção de ruído aí no som do S25 Ultra. A partir de agora eu vou estar fazendo essa remoção, não dá para fazer enquanto a gente está gravando, então a partir desse momento eu vou começar a fazer a remoção. Agora eu estou removendo. E aí vocês vão conseguir perceber se melhora ou não a qualidade para poder ver se a inteligência artificial na remoção de ruído do S25 Ultra faz ou não faz muita diferença. Deixei nos comentários para a gente poder saber o que vocês acharam aí dessa remoção. Ele também possui papel de parede inteligente, que é mais uma função que você pode usar aqui no seu dispositivo. E nós temos também o Now Brief, que é um resumo personalizado com ações e conteúdos sugeridos durante o seu dia. E também temos o assistente de saúde, onde você recebe orientações e informações personalizadas baseadas em seus dados de saúde, que normalmente vai ser coletada ou pelo seu relógio ou então pelo seu anel. Então, esses recursos a mais, realmente você vai perceber que de início faz muita diferença, mas logo com a atualização da One UI 7, muito provavelmente, muitos desses recursos passarão para o S23 Ultra também. E o preço desses dispositivos? No lançamento, o S23 Ultra ele foi lançado de 256 GB por R$ 9.499, o de 512 GB de armazenamento por R$ 10.499 e o de 1 TB de armazenamento por R$ 12.499. Já o recém-lançado S25 Ultra foi lançado de 256 GB por R$ 11.999, o de 512 por R$ 12.999 e o de 1 TB por absurdos R$ 14.999. Mas é claro que tanto o valor do S25 Ultra quanto o valor do S23 Ultra, esses valores eles já não existem mais. Você consegue pagar muito mais barato em e-commerce e mesmo na Samsung. Basta você dar uma olhada nesses preços que eu vou te mostrar agora na tela aqui do meu computador. Então nós temos aqui no Mercado Livre o S25 Ultra de 512 GB saindo num preço de R$ 7.299, o que já é um preço bem mais em conta
do que o oferecido pela Samsung em seu site oficial. E o S23 Ultra, nós temos, por exemplo, ele aqui na Magazine Luiza por R$ 4.319,10. Mas no dia 18 de março, por exemplo, ele apareceu nas lojas Kabum por R$ 3.800. Então, vale a pena ficar de olho, porque às vezes pode aparecer alguma promoção do S23 Ultra e também pode aparecer sim promoções aqui do S25 Ultra. E aí, ficou tentado para comprar o S23 Ultra ou o S25 Ultra? Então, deixa eu te falar uma coisa. Fica ligado sempre no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo. Eu sempre coloco os melhores preços para você ficar por dentro. E olha, não esquece de seguir a gente no nosso grupo de ofertas. Nosso grupo de ofertas você vai sempre receber várias promoções na sua mão, e inclusive promoções do S25 Ultra e do S23 Ultra, sempre que essas ofertas aparecerem. Agora, a pergunta que não quer calar é: vale a pena fazer a troca do S23 Ultra para o S25 Ultra? Bem, se você tem grana aí sobrando e tá a fim de ter o melhor dos melhores no mundo Android, então vale sim, vai lá, mete bronca e compra o seu S25 Ultra. Só que lembre-se, você vai perder as funções da S Pen. Então, se isso não te fizer falta, ok, vai lá e compra. Agora, se você tem um S23 Ultra e você está feliz, então ok, continue sendo feliz. Você não precisa do S25 Ultra. Isso porque o S23 Ultra já é sensacional e ele vai continuar te entregando bastante por um bom tempo ainda. Bem, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que vale a pena a troca do S23 Ultra para o S25 Ultra? Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês. E se você quiser ficar por dentro de tudo que eu postar sobre o S25 Ultra, é só você acessar essa playlist aqui e escolher o vídeo que mais te agrada sobre o S25 Ultra.